A maioria dos garimpos são o pessoal da facção, né? Pessoas criminosas. Violência, homicídios na terra indígena Yanomami está muito alto. Fala que vão me matar. Eles falaram que ele era um deles. O PCC ou o Comando Vermelho? Não, PCC. Muitos jovens se prostituindo, muitos jovens até chegam a vender drogas, né? Tem muitas armas que foi deixado pelos garimpeiros. Se o PCC é forte vendendo droga, imagina ele traficando ouro. O garimpo é o que pode existir de mais devastador. Olá, boa noite. Facções criminosas que aterrorizam centenas de cidades brasileiras estão cada vez mais próximas de um patrimônio da humanidade: os povos originários da Amazônia. Além do tráfico de drogas, os criminosos agora controlam atividades ilegais que prejudicam os indígenas. O garimpo em reservas protegidas por lei é o chamado narcogarimpo. As facções também recrutam jovens de diferentes etnias para cometer crimes. A reportagem exclusiva é de Marcos Reis, Gisele Barbieri, André Ferreira e Natália Florentino. Boa Vista, Roraima. Uma das entradas para a floresta amazônica. As placas espalhadas pelo centro da cidade sinalizam a popularidade da extração e comércio de um produto historicamente cobiçado. Essa área aqui do escudo das Guianas, Venezuela, República da Guiana, Suriname, Guiana Francesa. E aqui no Brasil, principalmente Roraima, essa região toda é muito rica em ouro, petróleo, em tudo que é tipo de minério e mineração. Por aqui, a figura do garimpeiro é exaltada como herói. Só que a atividade, muitas vezes, é manchada pela ilegalidade. Mais da metade de Roraima é ocupada pela floresta amazônica. Pedaços de terra protegidos por lei, mas que, na prática, ainda sofrem com a extração ilegal de minérios, especialmente de ouro. E no meio dessa engrenagem surgem outros crimes: a degradação ambiental, a lavagem de dinheiro, a chegada do tráfico, expondo principalmente os povos indígenas que vivem ali. O garimpo é o que pode existir de mais devastador numa terra indígena, porque ele traz consigo não só o dano ambiental, como principalmente a violência para essas comunidades. Quando o garimpo ele entra nessas terras indígenas, pelo que a gente vê das investigações da polícia, se leva droga e arma para dentro dessas regiões também? Principalmente a arma de fogo. Dentro da terra indígena Yanomami já foram identificadas a presença de pessoas que têm ou mantinham algum tipo de vínculo com organização criminosa. A floresta ganhou novos invasores. Facções de São Paulo e do Rio de Janeiro avançam na região norte e querem entrar na corrida pelo ouro brasileiro. Quando você junta essas duas coisas, né, o narcotráfico e o ouro, a questão ela se torna mais complicada, né? Se o PCC é forte vendendo droga, imagina ele agora minerando ouro, traficando ouro. O Arabadá, eu posso dormir
Nós temos muita preocupação em relação à presença de indivíduos faccionados ou grupos criminosos nos territórios indígenas que têm, aproveitando essas necessidades das vulnerabilidades, introduzir esses elementos não para eles praticarem os crimes, os atos como na cidade, mas sim para servirem de olheiros, de informantes. Acompanhamos uma operação de combate ao garimpo ilegal no território indígena Yanomami, o maior do Brasil em extensão territorial. Desde o ano passado, ações como esta se tornaram quase que diárias no enfrentamento a grupos organizados. Nós estamos falando de uma terra indígena Yanomami cuja dimensão é maior que o país de Portugal. Além disso, a própria vegetação é selva, nós não temos estradas, temos 3 grandes rios, mas não são navegáveis. Tudo isso adiciona um grau de dificuldade para a condução das operações. A cabine está pronta? A cabine está pronta. São quase 9 horas da manhã. O comandante recebeu agora autorização para levantar voo. A gente está deixando aqui a base aérea de Boa Vista a essa região do garimpo. Por questões de segurança, os militares do Exército, homens da Força Nacional e do IBAMA que comandam a ação não podem ser identificados. Nosso destino é a região central da mata. Quase 3 horas de voo, floresta amazônica adentro. Do alto, vemos as cicatrizes que o garimpo deixa por onde passa. Clarões abertos na vegetação densa são evidências de um crime comum por aqui. Essa clareira que a gente vê na lateral já é de garimpo também, não? Já é, provavelmente foi abandonado. É preciso desviar das nuvens para encontrar os pontos em que o crime se esconde. Só uma questão pode impedir o andamento da operação, que é o clima. Então, só um mau tempo para impedir que os 2 helicópteros sobrevoem a região do garimpo. De repente, uma gigantesca mancha marrom surge no caminho. Na posição ali. Essa é uma área demarcada por lei. Pertence aos indígenas Yanomami. Ninguém de fora da etnia poderia estar aqui sem a autorização. O outro helicóptero que participa da operação pousa em um descampado. Da nossa aeronave, é possível avistar uma barraca e a movimentação de pessoas. Eu consigo ver um homem de azul aqui já aparecendo. O comandante recebeu autorização agora para pousar. Ele está pousando exatamente dentro do garimpo. Essa região é chamada de Mucuí. É uma região que fica no meio da floresta. Vai pousar agora. A gente vê que o garimpo fica às margens do rio e também à beira do início da floresta. Uma parte densa e bem fechada. Bem próximo ao nosso helicóptero, uma pista de pouso abre um caminho improvisado. Eles se dividiram em grupos aqui para ir mapeando a parte de dentro da floresta. Eles já descobriram uma das trilhas dos garimpeiros. E essa trilha começa aqui, ó. Uma peça de roupa pendurada em uma das árvores indica o trajeto. Quem chega aqui sabe que a calça posicionada no início da vegetação é um sinal de que eles têm que caminhar para cá. Ou seja, o garimpo está para cá. É muito difícil encontrar o garimpo aqui se não tiver essas percepções de caminhos, de trilhas, por onde chegar. Ah, aqui ficava, ó. Eles tinham uma estrutura já montada.
Aqui ficava a estrutura deles, então, né? Isso aqui estava tudo com telhado, com rede, cozinha montada. No ano passado, uma outra ação realizada por aqui destruiu refrigeradores, balança e apreendeu rádios comunicadores, além de outros materiais usados na garimpagem. Foram encontradas pelo menos 4 redes montadas aqui, o que indica que pelo menos 4 homens estavam aqui no momento que a operação desembarca nesse ponto. Agora, cinzas ainda em brasa. Panelas e sapatos largados no meio do mato apontam que os garimpeiros não desistiram deste lugar. Essa aeronave era usada pelos garimpeiros e foi destruída numa dessas operações. Ou seja, esse garimpo já tinha sido descoberto, os garimpeiros já tinham fugido, a operação já tinha destruído parte da estrutura deles, mas os garimpeiros voltaram. Caminhamos pela área de garimpo até a barraca que avistamos do helicóptero. Quando nos aproximamos do local, somos surpreendidos. As tendas que a gente enxergou lá do alto são tendas de famílias Yanomami. Não há indícios de que o grupo tenha envolvimento com o crime, mas muitas vezes indígenas são aliciados e obrigados a trabalhar no garimpo como olheiros. Em troca, ganham dos criminosos o direito de continuarem morando na terra que, por lei, é deles. A gente está vendo a penetração desses grupos em comunidades indígenas, em comunidades ribeirinhas, né? Acaba cooptando parte dessas pessoas, que são pessoas que dominam o território, e tudo isso em área de fronteira. Porque as pessoas estão o dia inteiro ali vivendo com pessoas que estão armadas, que têm um poder de pressão, então as pessoas muitas vezes são coagidas a colaborar do que ser realmente por decisão própria de colaborar com o garimpo. Em apenas 3 meses, a Operação Catrimani II do governo federal destruiu mais de 156 acampamentos como este no território Yanomami. 50 mil litros de combustíveis foram apreendidos. 103 máquinas foram totalmente inutilizadas. E 49 pessoas foram presas. Nós estamos falando de mais de 100 quilos de mercúrio que foram apreendidos e não estão sendo jogados nos rios dessa região. Hoje, os garimpeiros conseguiram escapar e se esconderam na mata. Mas tão importante quanto encontrá-los é dar prejuízo a eles. Já são mais de 110 milhões de reais de perdas ao garimpo. São as ações dentro do território indígena, utilizando o IBAMA, Força Nacional, o Exército, que teve autorização do Supremo para poder atuar dentro do garimpo para fazer destruição. Mais um gerador de energia e todo o maquinário encontrado foram destruídos de uma vez só. O Estado brasileiro está presente, não é? O melhor método de combate ao crime organizado é estrangular suas fontes de financiamento. E, de certa maneira, nós, aos poucos, esperamos que as organizações criminosas fiquem debilitadas.